Tem coisa que Deus não vai fazer por você. Se você não tomar posição, se você não se colocar para defender a tua fé, você vai se entregar também, você vai se render também. O diabo coloca na cabeça de muitas pessoas que não vale a pena ela lutar. Mas você sabe que quando você começa a abrir mão das coisas na sua vida, não para mais. Quando você aceita uma derrota na sua vida, você vai aceitar uma, você vai aceitar duas. Daqui a pouco a tua vida vai ser uma coleção de fracassos. Se a gente não toma posição, quem toma posição é o pecado. Se a gente não toma posição, quem toma posição são as situações, e elas vão se acumulando. Segundo Samuel 23, versículo 11, fala de um dos valentes do exército de Davi, um dos principais valentes do exército de Davi. O nome dele se chamava Samar. E nós vamos aprender aqui 4 coisas com esse valente de Davi que a gente tem que aplicar na nossa vida. Você tem que aplicar na sua vida essas 4 coisas que eu quero passar para você aqui. No versículo 11 diz assim: depois dele, aqui está se falando dos principais valentes de Davi, Samar, filho de Ageu, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Nessa pequena passagem bíblica nós aprendemos muitas coisas. A Bíblia fala desse valente chamado Samar, que era um dos valentes de Davi. E diz que os filisteus, que era um dos inimigos do povo de Deus, atacaram um pedaço de terra, um terreno, e esse terreno era cheio de lentilhas. E quando os filisteus começaram a atacar esse terreno cheio de lentilhas, o povo não teve força para lutar. O povo, ao invés de tomar posição para lutar, para defender aquele campo de lentilhas, aquele terreno de lentilhas, diz a palavra de Deus que o povo todo fugiu. Você sabe por quê? Porque aquele terreno ali estava cheio de lentilhas. Lentilha naquela época era a comida das pessoas mais miseráveis, era a comida das pessoas mais pobres. Lentilha era a comida que se dava ou para as pessoas mais pobres, ou então se dava para os animais. Quando os filisteus atacaram aquele terreno cheio de lentilhas, o povo olhou para aquelas lentilhas e disse assim: não vale a pena morrer por tão pouco. Nesse campo aqui não tem ouro, esse campo aqui não tem videira, esse campo aqui não tem trigo, esse campo aqui só tem lentilha, e não vale a pena a gente enfrentar os filisteus por tão pouco. E o povo começou a fugir. Mas diz a palavra de Deus que esse homem valente chamado Samar, enquanto todo o povo fugia, diz que ele se pôs no meio do campo, ele se pôs no meio do terreno para defender aquele terreno. Então a primeira lição que a gente aprende é essa frase: ele se pôs. Não foi Deus que colocou ele, foi ele que se pôs. Não foi Davi que colocou ele, foi ele que se pôs. Deixa eu te falar uma coisa: tem coisa que Deus não vai fazer por você. Se você não tomar posição, se você não se colocar para defender a tua fé, para defender a tua vida, para defender a tua família, para defender os teus sonhos, para defender a tua comunhão com Deus, para defender a tua salvação, você vai fazer como a maioria das pessoas, como a gente está vendo aqui nessa história, e como a gente vê todo santo dia. Você vai fugir também, você vai se esconder também, você vai se entregar também, você vai se render também. O diabo coloca na cabeça de muitas pessoas que não vale a pena ela lutar. Foi o que o diabo colocou na cabeça do povo de Israel. Olha, não vale a pena vocês lutarem
arriscarem a vida por um pedaço de campo de lentilha. Isso é muito pouco. Mas você sabe que quando você começa a abrir mão das coisas na sua vida, não para mais. Quando você aceita uma derrota na sua vida, você vai aceitar uma, você vai aceitar duas, daqui a pouco a tua vida vai ser uma coleção de fracassos, porque você se acostumou a recuar, você se acostumou à derrota, você se acostumou ao fracasso, você não toma posição. A palavra de Deus diz que todo o povo fugia, mas Samá teve um espírito diferente. Ele se pôs no meio do campo para defender aquele campo, porque ele colocou dentro dele: eu não sou todo mundo. Repete isso: eu não sou todo mundo. Você tem que colocar isso dentro da sua cabeça. Se você for fazer o que todo mundo está fazendo, você vai abrir mão dos teus sonhos, você vai se entregar à depressão, você vai ser vencido pelo pecado, você vai ser vencido pela falta de tempo de buscar a Deus, porque você vai olhando para a vida das pessoas e você vai vendo que a maioria das pessoas, elas estão se entregando para a situação, elas estão se entregando para os problemas, elas estão aceitando tudo que o diabo quer e que ele vai impondo na vida das pessoas. As pessoas vão colocando isso dentro dela: não vale a pena lutar, não vale a pena lutar, não vale a pena lutar por esse casamento, não vale a pena lutar por esse filho, não vale a pena lutar por essa filha, não vale a pena lutar por esse projeto, não vale a pena lutar por esse sonho, não vale a pena lutar por esse problema, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí você vai vendo que todo mundo não luta mais, as pessoas estão perdendo as forças. Mas Deus está te trazendo aqui nessa manhã, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer o seguinte: olha, eu não te chamei para você ser como a maioria, eu não te chamei para você ser mais um, eu não te chamei para você fugir, eu não te chamei para você se acovardar, eu não chamei para você se esconder. Você tem que tomar uma posição. Se a gente não toma posição, quem toma posição é o problema. Se a gente não toma posição, quem toma posição é o pecado. Se a gente não toma posição, quem toma posição é o inferno. Se a gente não toma posição, quem toma posição são as situações, e elas vão se acumulando. Diz a palavra de Deus que quando todo o povo fugia, ele se pôs. Foi uma decisão dele. Ele disse: eu não vou fugir. Ele determinou: eu não vou fugir, eu não vou jogar toalha. Esse campo aqui é nosso, ele é de lentilha, mas ele é nosso, e o inimigo não vai roubar esse campo, não importa se eu estou sozinho, porque diz a palavra de Deus que todo mundo fugiu e ele ficou sozinho, mas mesmo sozinho, ele ficou lá defendendo. E você sabe que essa é a desculpa de muita gente: eu estou sozinho, eu estou sozinha, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma força, ninguém tem pena de mim, ninguém me favorece, ninguém me dá uma palavra de fé, ninguém me ajuda. Não importa. Se você crê que Deus é com você, você crê que Deus é com você, sim ou não? Sim ou não? Então você sozinho ou acompanhado, você vai defender aquilo que é seu. Por exemplo, tem mãe que entregou o filho dela para o vício. Tem pai que entregou o filho para a criminalidade, a filha para a prostituição, com a desculpa é essa: não é, mas ele não quer se ajudar. Ele querendo se ajudar ou não querendo se ajudar, eu sou uma mãe de Deus, eu sou um pai de Deus, a minha família não vai ficar na mão de quem? Do diabo. Eu vou tomar a posição que eu tiver que tomar, eu vou me colocar no meio da minha casa, eu vou defender a minha família, eu vou me levantar contra o diabo. Ele se levantou contra o meu filho, eu vou me levantar contra ele. Ele se levantou contra a minha filha, eu vou me levantar contra ele. Tem muitas esposas que acabam aceitando a separação, o divórcio, muito marido que aceita o divórcio. Não, a minha esposa ela não quer, a minha esposa não aceita, o meu marido não quer mais, não me ama mais. Mas você se posiciona, você coloca-se no meio daquela situação e diz assim: eu vou defender meu casamento e eu não vou aceitar derrota no meu casamento, porque eu sei que não importa se a pessoa aceita, não aceita, se a pessoa quer, se não quer. Quando Deus toca em alguém, Ele toca e muda qualquer situação. Se você não se pôr, ninguém vai se pôr no seu lugar. Se você não tomar posição,
você vai fugir também. Você vai aceitar doença, vai aceitar miséria, vai aceitar sempre estar caído, estar caída, nunca se levantar, nunca se firmar na fé. A palavra diz que ele se pôs. Você vê que tem gente que ela vive dizendo: poxa, eu estou fraca, eu estou caída, eu estou prostrada, eu não consigo ter tempo para buscar a Deus, eu não consigo me firmar. O que eu faço? Falta você se colocar, falta você se posicionar, falta você se pôr. Faça a sua parte que Deus vai fazer. Quando você diz assim: chega, essa situação muda, e não vai mudar amanhã não, essa situação muda quando? Hoje, muda agora, porque eu tomo posição diante dessa situação. Eu não aceito mais essa situação, seja ela espiritual, seja ela na saúde, seja ela na família, seja ela na vida financeira, seja ela em qualquer área. Segunda coisa, ele se colocou no meio do campo, ele não se colocou num cantinho, ele não ficou escondido, ele não ficou tímido. Quando todo mundo estava fugindo, ele olhou para os inimigos e disse assim: ó, vocês querem vir me pegar? Eu estou aqui, eu estou bem aqui no meio, e eu estou sozinho. Eu estou sozinho fisicamente, mas Deus é o quê? Deus é comigo. Porque não é você que tem que ter medo dos teus problemas. Você crê que Deus é com você, sim ou não? Então não é você que tem que ter medo dos seus problemas. É os teus problemas que tem que ter medo de você. Tem gente que ela acorda de manhã, segunda-feira de manhã, ela diz assim: ai, os meus problemas. Então ela tem medo dos problemas. Agora tem gente que é assim, quando ela acorda, porque ela já acorda buscando a Deus, ela já acorda na fé. Quando ela acorda, são os problemas que dizem: meu Deus, ela acordou. Porque quando a pessoa acorda, ela é um problema para os problemas dela. Porque você se posiciona no centro, você não se esconde. Seja uma doença, seja um problema financeiro, você não é aquela pessoa que fala assim: ah, eu já desisti de ir atrás de emprego, eu já desisti de trabalhar, ah, eu estou com 50 anos, estou com 60 anos, minha vida acabou. Você não é aquela pessoa que de repente está enfrentando uma depressão e se entrega à depressão. Não, você se posiciona no meio. Você fica lá no meio, lá no centro, e fala assim: eu vou te vencer. Você pode estar vencendo todo mundo, mas a mim você não vai me vencer. Eu vou dar testemunho que eu fui curada da depressão, que eu fui curada da insônia, que eu paguei uma dívida impagável, que eu restaurei meu casamento, que eu estava caído, prostrado, afastado. Muita gente me dizia que nunca mais eu ia voltar para a presença de Deus. Eu não só voltei para a presença de Deus, como eu estou sendo mais usado ainda por Deus do que eu já fui. Se colocar no meio é você não ter medo, porque você sabe que Deus é contigo. Você sabe que quando você vai aceitando a situação, você vai aceitando, seja o pecado, seja a dúvida, seja problema, você vai andando de cabeça baixa, você vai andando de ombros, os ombros caem, a coluna enverga, você vai andando. Você vê que tem gente que ela anda na rua, parece que o rosto vai esfregando no chão, ela vai se encurvando para tudo e para todos. Não entregue o seu espírito, não renda o seu espírito, não perca a sua fé. Se você não perder a sua fé, vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Terceira coisa que a gente aprende: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. O que é que ele fez? Ele defendeu. Tem gente que é assim, vem um pensamento negativo, ela aceita, ela não defende. Você tem que aprender a defender. Tem gente que vem um pensamento ruim, vem um pensamento de pecado, vem um pensamento de derrota, vem um pensamento de fracasso. Você não se defende, você não diz assim: está repreendido, esse pensamento não é meu. Você não repreende com uma palavra de adoração, com uma palavra de fé. Você não defende. Vai vir um, vai vir dois, vai vir três. E você sabe que pensamento cria sentimento, pensamento cria, e sentimento cria comportamento. Se você pensa como um fracassado, você vai se sentir como um fracassado. E você vai se comportar como um fracassado. Você tem que se defender contra os pensamentos. Você tem que defender a tua fé. Você tem que defender o teu casamento.
Você tem que defender a tua família. Você tem que defender o teu trabalho, tem que defender o teu negócio, tem que defender o teu filho, tem que defender a tua filha, tem que defender a tua esposa, tem que defender o teu marido, tem que defender a tua casa, tem que defender a tua comunhão com Deus. Tudo que é valioso, as pessoas vão falar para você desistir porque não é a vida delas. Mas você tem que dizer, não, é a minha vida, é a minha alma, é a minha família, é o meu sonho, é a minha casa, é a minha fé, é a minha comunhão com Deus. Se eu não defender, ninguém vai defender. Você tem que entender que se você não fizer as coisas por você, ninguém vai o quê? Ninguém vai fazer. Ele defendeu. E diz a palavra de Deus, olha só o que está escrito. E o Senhor efetuou um grande o quê? Você e Deus já é a maioria. Às vezes você fala assim, bispo, eu estou sozinho. Às vezes a pessoa desanima porque na casa dela ninguém está buscando a Deus, só eu. Quem aqui, só você está buscando a Deus na sua casa? Levanta essa mão. Não desanima não. Samar defendeu o campo sozinho. E diz a palavra de Deus que Deus deu um pequeno livramento ou Deus deu um grande livramento? Porque para Deus fazer algo grande, Ele não precisa de uma multidão não. Você e Deus já é a maioria. Diga, eu e Deus já é a maioria. Você e Deus. Se você está se posicionando, se você está na fé, se você está buscando, agora você tem que defender. O diabo vem, se posicione. Você vê que você começa a vir aqui sexta-feira, começa aqui a vir. O diabo cria um monte de situação para você quebrar, faltar. Você começa a vir quarta-feira buscar o Espírito Santo, cria-se um monte de situação, mas você não pode parar. Você tem que defender. Você tem que se defender dos ataques, dos problemas, das tentações, das dúvidas, das situações, e tem que aprender isso. Mesmo que você esteja sozinho, Deus está contigo. E mesmo que você esteja sozinho, Deus, Ele é poderoso para te entregar uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande mudança, uma grande transformação na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque Samar não estava acompanhado. Quem estava com Samar? Ninguém estava com ele. Ele estava sozinho. Tem gente que desiste porque ela está sozinha. Às vezes você fica lá, mendigando para a mulher ajudar, para o filho ajudar. Não, ore por ele, convide ele, chama ele. Mas saiba disso, eu sozinho, com meu Deus eu posso vencer. Eles vão ser transformados, eles vão ser libertos. Para o meu Deus não existe empecilho. Eu me posiciono e eu não vou recuar nessa fé, nessa certeza. Deus é comigo. Samar se pôs, se coloca em posição de lutar. Ele se colocou no meio daquele campo. Não fuja, fique no meio. Deus é aquele que está contigo, é maior do que o problema. Não se dobre diante dessa situação. O Deus que é com você é maior do que qualquer situação que você possa estar enfrentando. Ele defendeu, defenda. E Deus deu um grande livramento, fez uma obra grande, mesmo ele estando sozinho. Mesmo que você seja sozinho, Deus vai fazer algo grande na sua vida, na tua família, em nome de Jesus. Você recebe isso? Quem recebe, levanta a mão. Você que recebe aí também no Facebook, no Instagram, no YouTube, escreva aí em nome de Jesus. Fique de pé, vamos buscar.